Queridos e amados irmãos, saúde a todos com a santa paz do Senhor. Amém. Eu quero vos convidar, por gentileza, para abrirem as vossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Lucas, capítulo de número 19. Eu quero agradecer a toda a diretoria da igreja, ao ministério, por esta grande oportunidade e também o peso da responsabilidade em estar ministrando para um grupo seleto de obreiros, de colegiados de obreiros, de ministérios e da Igreja do Senhor, que todos aqui são abalizados e instruídos na palavra de Cristo. Lucas capítulo 19, o Senhor colocou esse texto no meu coração porque ele faz referência ao ensino de hoje. Hoje nós estaremos falando sobre soteriologia, ou a doutrina da salvação. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos chefes e publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Nós vamos comentarmos um pouquinho a respeito da doutrina da salvação. Nós estamos aqui todas as terças-feiras aprendendo sobre a nossa confissão de fé, o nosso credo das Assembleias de Deus no Brasil. E essa doutrina, a soteriologia, ou a doutrina da salvação, ela é de extrema relevância, importância, porque vai trazer algumas instruções para nós, conceito bíblico. Tudo que eu falar aos irmãos aqui, falar à igreja aqui esta noite, eu quero falar sobre o conceito bíblico a respeito da doutrina da salvação. Enfatizando, irmãos, que a antiga aliança, sempre quando ela aborda o assunto a respeito de salvação na antiga aliança, ela está mensurando a respeito de resgate, proteção, libertação, cura, auxílio divino. E nunca diretamente em relação ao âmbito ou ao sentido espiritual de alma e espírito, no sentido restrito de salvação. A doutrina da salvação, ela foi se desenvolvendo basicamente nos evangelhos e nas epístolas paulinas do apóstolo Paulo. Eu gostaria, por gentileza, que os irmãos passassem o primeiro slide a respeito do nosso credo. Por gentileza. Nosso credo, irmãos. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o que, igreja? Vírgula. Então, a salvação, no nosso credo,
é o livramento da maldição do pecado. Todos nós estávamos debaixo de maldição do pecado. Mas em Cristo, nós alcançamos a graça da libertação e a salvação. Prosseguindo. E a restituição do homem ao quê? Ou seja, nós fomos reconciliados com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não tínhamos o direito à salvação, mas em Cristo, e pelos méritos de Cristo, e pela obra vicária e expiatória de Cristo Jesus, Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. E de um sistema gratuito, ganhamos de presente a generosidade da salvação do Senhor, nosso Deus. Prosseguindo. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Então a salvação, ela é exclusiva, mas somente para aqueles que confessam publicamente Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Prosseguindo. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o quê? Pelo seu nome. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e recebemos a remissão, o perdão das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E em Cristo nós somos declarados, justificados diante da presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos prosseguir. Atos 10 e 43. Vamos fazer menção da palavra. Eu gostaria da participação da igreja. Tudo que nós vamos falar aqui é baseado nos textos bíblicos. Um dos irmãos ou das irmãs, por gentileza. Atos 10 e 43. O que nos diz esse versículo bíblico? Graças a Deus. Então a este, todos os profetas da antiga aliança deram testemunhos referente a Cristo Jesus, que através dele, todos quanto nele crescem ou crê, receberiam o perdão dos seus pecados. Isso está relacionado diretamente à salvação. Vamos prosseguir lá na declaração de fé. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava aonde, irmãos? O mundo. Amém? Então veja, a divindade, o Deus divino, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando, corroborando, no sentido de nos trazer a eterna salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele seja glória. Vamos prosseguir. 2 Coríntios 5 e 19. O que nos diz esse versículo bíblico? Vamos lá na Bíblia. A igreja, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Graças a Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Mundo aqui não é cosmo, mas fala de seres humanos, seres biológicos,
seres que são eternamente dependentes de Deus, no caso específico aqui somos nós, para que nos perdoar e nos reconciliar com Cristo Jesus. E Ele não estava levando em conta as nossas transgressões. Cada um de nós aqui, diante de Deus, tem um nível, tem um grau de pecados, uns mais, outros menos. Mas em Cristo, Ele não considerou o nível, o peso dos nossos pecados, mas Ele nos absolveu por graça e bondade da misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos reconciliando com o Pai. E esta mesma mensagem, Ele espera e Ele aguarda que a igreja transmita para outros também, para que outros também tenham o mesmo benefício, as mesmas benesses que nós alcançamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A confissão de fé, o nosso credo. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato do quê? Pelo mérito, e não vem, então não depende de nós. Se dependêssemos de nós, nós não alcançaríamos, mas depende dEle, do Senhor, o nosso Deus. A graça da salvação depende exclusivamente de Cristo Jesus. E somente nele nós temos a graça do perdão e obtemos essa salvação tão segura, tão importante, tão revelante para as nossas vidas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque pela graça sois, por meio da, isso não vem de, é dom de quem? Dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém, ou seja, nós, não nos gloriemos. Vamos ler o texto bíblico? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Amém? Então, pela graça sois salvos. Se nós fôssemos pagar a nossa salvação, quanto seria? É incalculável. Mas graças a Deus, que Ele, o nosso Salvador, não cobrou absolutamente nada de nós. O que Ele exige de nós, o que Ele requer de nós, o que Ele espera de cada um de nós é fé, é acreditar, é confiar no sacrifício do seu Filho, que foi feito na cruz do Calvário. Porque através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o véu do templo se abriu e nós temos livre acesso à presença do Senhor, o nosso Deus. Por salvação, salvação gratuita, irmãos, não se paga. Tem muitas pessoas fazendo promessas para alcançar benevolências. Tem muitas pessoas fazendo altos sacrifícios para alcançar uma graça divina. Mas graças a Deus, que a salvação, você não precisa fazer sacrifício. É mérito de Cristo Jesus. É bondade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É as misericórdias dele que nos alcançou e nos deu esta graça da salvação, que é uma salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Próximo slide, por gentileza. Aqui eu trouxe para os irmãos a primeira palavrinha lá em hebraico, que ela se refere ao termo de salvação. Esta palavra em hebraico, na antiga aliança, ela tem um sentido de, a palavra etimológica, segurança. Ela traz o sentido de segurança. A nossa salvação, ela é segura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus nós temos segurança absoluta que nós somos salvos no Senhor. Então esta palavra, ela remete à ideia, ela denota a ideia que o termo salvação no hebraico é segurança.
Portanto, a nossa salvação, ela está segura, ela está amparada, ela está garantida pelos méritos do Senhor, o nosso Deus. Uma outra palavrinha que nós temos aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, soteriologia. Salvação. Ela denota a ideia sempre física, em primeira instância, em primeiro lugar. Cura, salvação, libertação, redenção ou resgate. Ou seja, a obra expiatória de Cristo para a salvação, ela abrange todo aspecto da vida humana, tanto espiritual quanto física. Sim ou não? A obra da salvação, ela abrange todos os aspectos, tanto físico quanto espiritual. Em Cristo temos cura física. Em Cristo temos redenção. Em Cristo temos libertação. Em Cristo temos segurança. E em Cristo, no sentido espiritual, para alma e espírito, nós temos salvação. Salvação é completa. Ela é abrangente. Aí nós vamos encontrar uma base bíblica em Isaías capítulo 52, texto e contexto, Isaías 53, que é abrangente a salvação. Ele tomou sobre si o quê? As nossas dores, enfermidades, os nossos pecados, levou sobre si. Salvação é abrangente. Abrange todo o nosso sistema emocional, psicológico, racional, físico. Aí o Senhor, Ele vem e faz uma obra completa para nos dar a salvação. Prosseguindo, por gentileza. Aí nós temos o termo em latim, salutis, salus e salvare. A etimologia, saúde, ajuda e salvar. Então, o termo do latim, ele vem para a nossa língua portuguesa. Que a nossa salvação, nós temos o benefício da saúde. Ele nos salva. Ele nos guarda. É o termo. Amém? Próximo slide, por gentileza. A salvação, ela é o quê? Presente. É agora. Nesse exato momento. Tanto vocês quanto eu somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação é presente. Eu não estou aguardando a salvação. Eu já sou salvo em Cristo Jesus, o meu Senhor. Sim ou não? Amém? Os irmãos, a igreja de Cristo, já é salva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salvação é presente, é nesse exato momento. A salvação, ela aconteceu na minha vida. Quando eu me decidi aceitar ao meu Senhor como meu único e suficiente Salvador. Daquele instante em diante, eu permanecendo na palavra, permanecendo na doutrina, sou um crente salvo em Cristo Jesus, o meu Senhor. Salvação é presente. Aí nós temos os textos bíblicos. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Amém? Esse diálogo entre Cristo e Nicodemos, ele está retratando aqui nesses dois versículos bíblicos a salvação. Porque todo que nele crê, não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. A salvação é presente. O Senhor estava falando para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele não estava entendendo, mas Cristo esclareceu para ele. Então a nossa salvação, irmãos, ela se deu no exato momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo. Mundo aqui não é cosmo, fala de seres, pessoas, mas para que as pessoas fossem salvas por Ele. Nós somos salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá no próximo texto, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Um pouquinho de Bíblia mais hoje aqui. Uma condição condicional para obter a salvação é confessar publicamente, verbalmente, Cristo Jesus nosso Senhor. A saber, se com tua boca confessares que Jesus é o quê? Senhor. Aqui é Kyrios. Kyrios, que remete à ideia, o Senhor absoluto, o Senhor da casa. A autoridade. Então, o nosso Senhor, o nosso Kyrios, é o Senhor absoluto. E representando a representatividade de casa, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. E esta casa, outrora, ela confessou publicamente que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Confissão. É a confissão. É uma situação condicional para o homem e a mulher obter a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma das formas. O outro texto, Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Por gentileza. Amém? Olha a condição que tanto Paulo quanto Silas colocaram para o carcereiro obter a salvação. Qual que foi a condição, irmãos? Crer. Em quem? Em Cristo Jesus. Crer. Esta foi a condição que Paulo, juntamente com Silas, expôs para o carcereiro. Crer no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo, tu e a tua casa. Então, uma das outras condições para o homem obter salvação é crer, é acreditar, é confiar, é depositar a confiança na palavra, é depositar a confiabilidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para se obter a salvação. E graças a Deus que em Cristo nós fizemos isso também no passado. E permanecemos nesta mesma fé, nesta mesma confiabilidade, acreditando no Senhor, o nosso Deus. Amém? Próximo slide, por gentileza. A salvação, o que diz aí, irmãos? Ela é progressiva. Ela vai adiante. Ela posterga. Ela caminha. Ela vai avançando, ela vai prosseguindo. Por isso que a salvação, ela é progressiva. Vamos ver o texto bíblico? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Como que é mesmo? Não ouvi. Salvação é progressiva. Você precisa perseverar. Você precisa dar continuidade. Você precisa levar adiante. Você precisa progredir nessa trajetória da vida cristã. Porque isso também é salvação. Salvação presente e salvação progressiva. Nós estamos aqui, enquanto o Senhor não nos chama para a sua eterna glória. Enquanto não acontece o arrebatamento da igreja, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação progressiva em Cristo Jesus.
Para que isto ocorra, tem que permanecer. Portanto, aquele que permanecer firme até o fim, será o quê? Salvo. Fala de fidelidade, fala de constância, fala de perseverança, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das crises existenciais. A igreja precisa progredir nesta salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela é progressiva. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos nos desenvolvendo na fé, na graça, nas questões espirituais, na maturidade, no conhecimento, no desenvolvimento que é em Cristo Jesus, e vamos amadurecendo cada dia mais. Salvação é progressiva. Portanto, aquele que para no meio da trajetória, no meio do caminho, aquele que retrocede, ele perde esse direito adquirido por ele. Ele deixa de lado a sua eterna salvação. Não pare, prossiga, avance, continue prosseguindo, firme e constante. Paulo escreve, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O trabalho é progressivo. O trabalho é periódico. O trabalho é constante. Isso também envolve o quesito da nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Próximo, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Quem pode ler, por gentileza? Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Amém? Olha os benefícios, as benesses, as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, por nós termos acreditado, crido no nosso Senhor. Então, o Evangelho traz muitas bênçãos espirituais para as nossas vidas. E Paulo, ele vai explicando isso em detalhes à igreja de Éfeso, as bênçãos que são decorrentes da salvação. Irmãos, em Cristo, nós temos bênçãos inúmeras, N bênçãos sobre as nossas vidas, que repousam sobre a igreja do Senhor, em decorrência da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São bênçãos espirituais, e essas bênçãos, elas precisam ser desfrutadas, nós precisamos adquirir essas bênçãos, possuí-las, conquistá-las, à medida que nós vamos desenvolvendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O próximo slide, por gentileza. A salvação é o que, igreja? Futurística. Salvação presente, salvação progressiva e a salvação futurística. Quem que nós estamos aguardando? O advento de Cristo Jesus, a parousia, a volta eminente do Senhor, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento coletivo. A salvação, ela é futurística. Somos salvos no presente? Sim ou não? Somos salvos no presente. Estamos desenvolvendo a nossa salvação progressiva, permanecendo no caminho, na trajetória e com olho no futuro. Com olho no amanhã, com a visão de águia, aguardando a qualquer instante, a qualquer momento, a volta eminente do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. A salvação é futurística. Nesse aspecto, fala tanto física quanto espiritual, uma salvação eterna, em todos os sentidos. Vamos ler o texto bíblico? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 18. Por gentileza, alguém?
Amém? Quantos aqui têm entes queridos que dormem no Senhor? Eu tenho. Salvação futurística. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, os que dormem no Senhor, os nossos entes queridos, os pastores que dormem, a igreja que foi mártire, que dorme no Senhor, eles são ressuscitados primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, a encontrar o Senhor e estaremos sempre com Ele. Salvação futurística. Nós estamos aguardando esse iminente retorno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A volta iminente de Cristo Jesus. É salvação futurística. Por que o Senhor ele vem arrebatar a igreja? Para que a igreja não participe da grande tribulação, mas ela participe das bodas do Cordeiro. É um outro assunto escatológico, não vou lá entrar nesse assunto. Vamos entrar aqui, irmãos. Próximo slide, por gentileza. Não, Apocalipse, né? 3:11. Temos mais um versículo. Salvação futurística. Uma das irmãs aqui, por gentileza. Apocalipse 3:11. Amém? O que diz o texto mesmo, irmãos? O versículo? Uma observação. Como nós estamos guardando, como nós estamos preservando, como nós estamos retendo a verdade, como nós estamos sendo os guardiões da nossa salvação. Coroa aqui uma tipologia, é um símbolo, símbolo da nossa eterna salvação. Como nós estamos guardando? Precisamos guardar, porque se não guardarmos, o adversário das nossas almas toma, rouba, furta, aniquila o nosso direito de vida eterna. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens. Tudo quanto nós temos de mais precioso. Primeiro, para mim, é minha família. No sentido físico desta terra, é a minha família. No âmbito espiritual, é a minha salvação. E disso eu não posso abrir mão. Eu não posso desprezá-la. Eu não posso rejeitá-la. Tratá-la com mesquinhez. Tratá-la de qualquer forma. Eu tenho que ter um zelo absoluto pela minha salvação. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Salvação futurística. Nós estamos aguardando. E lá na eternidade, Ele vai nos dar os galardões que nós vamos obter pela obra feita, se ela for aprovada, é claro, né? Se ela for aprovada. Caso contrário, se contente em ter a salvação. Parafraseando, é isso que Paulo diz, né? O tal será salvo como pelo fogo. Vamos prosseguir? Próximo slide. O que diz aí, irmãos? Então, a salvação, ela consiste em trazer o que é infinito, tudo que é divino, a nós que somos finitos, seres biológicos, passageiros, efêmeros. A salvação, ela vem sobre nós. Graças a Deus, que o finito, essa aqui é apenas uma frase, o finito que tipifica Deus, vem morar em nós, vem habitar em nós, vem estar presente na nossa vida, vem estar nos conduzindo, nos guiando, nos orientando, para que nós alcancemos a medida de varão perfeito, a estatura de medida de varão perfeito. Amém? Próximo slide, por gentileza. 7 o quê?
7 características da salvação. Primeira, qual que é? Arrependimento. Salmos de número 51, etc. Então, para se ter salvação, primeiro é necessário ter arrependimento. Contrição de coração. Coração contrito, arrependido. Arrependimento sincero. Arrependimento transparente. Arrependimento verdadeiro. Sem demagogia, sem engano, sem hipocrisia, sem fingimento. Deus conhece o nosso ser. Deus conhece o nosso coração. Quando o homem e a mulher verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. E diz para Deus: Senhor, sou um pecador. Necessito do perdão. Necessito da graça. Necessito que o Senhor me aceite como filho, como servo. Arrependimento. Arrependimento é uma condição, é uma delas, para nós sermos salvos. Porque tem pessoas, irmãos, que pecam, transgridem, mas não se arrependem. Arrependimento implica em mudança de vida. Em mudança de vida. Se não tiver a mudança de vida, consequentemente está demonstrando que não houve o sincero arrependimento. Vamos prosseguir lá no slide. Segundo, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler esse versículo bíblico? Expiação. O que é expiar? Amém? Expiação. O sacerdote, ele ia no sangue do sacrifício, com seus dedos, molhava os seus dedos e fazia isso aqui, ó. Sobre aqueles que necessitavam de expiação ou perdão. É expiação. O sangue de Cristo, o sangue carmesim de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue purificador de Cristo Jesus nosso Senhor, espargiu as nossas vidas. E nós obtemos o perdão dos nossos pecados, pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Amém? Então, para que serve o sangue de Cristo? Para expiar pecado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Não é para expulsar demônios, não é para expulsar obra de feitiçaria, macumbaria. É que tem pessoas por aí que usam o sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Está arrependido pelo sangue de Cristo. Não, o sangue de Cristo é para a purificação de pecados. E nós recebemos o perdão dos nossos pecados pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Ainda que os vossos pecados sejam vermelho como carmesim, ou como escarlata, se tornarão branco como a pura lã. Ele vai lá e nos purifica, nos limpa e nos apresenta diante de Deus. Aí o Senhor, Ele não olha para o ser humano, mas Ele olha para o sacrifício vicário expiatório de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí, através desse mérito de Cristo, nós somos aceitos na presença de Deus. Próximo, por gentileza. Terceiro, o que diz? Conversão. O que é conversão? É uma mudança de 180 graus. É uma mudança de 180 graus. Você vai numa trajetória, né? Não é aquela mudança de 360 graus, não, que é voltar no mesmo caminho, na mesma origem. Aí não adiantou nada. É uma mudança de 180 graus. Conversão. É mudança. Nós nos convertemos a quem? A Cristo. Nós abandonamos os ídolos, nós abandonamos a idolatria, nós abandonamos, né, outros caminhos, outras religiosidades, aceitamos a fé, aceitamos a palavra, tivemos uma conversão, tivemos uma mudança de vida. Vamos ver o texto bíblico. Atos capítulo 2, 37 e 38. Vamos ler, por gentileza. O que diz o texto bíblico?
também fala sobre conversão. Sim ou não? Arrependei-vos, mudem de vida, mudem de comportamento, mudem de atitude, e recebereis o dom do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. E o complemento, receber também a salvação. Esta vida nova que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não temos mais uma velha natureza, a velha vida. Nós vivemos agora em novidade de vida. Paulo diz que a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do quê? Filho de Deus. Complemento. Vamos lá. Próximo versículo, por gentileza. O que diz? Justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós somos justificados. Essa questão da justificação, Deus, através de Cristo, nos declara inocentes. Nos declara inculpáveis. Nos declara sem culpa. Em Cristo Jesus. É como se fosse um criminoso, um réu, diante do juiz. Ele é condenado, sentenciado. Só que Deus vai lá, viu o sacrifício, o mérito de Cristo. E pelo mérito, pela intercessão de Cristo, Ele declara aquele réu inocente. Nós estávamos condenados. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus alcançamos a justificação, irmãos. Aí nós somos aceitos. Temos a benesse, temos benefícios da salvação em Cristo Jesus. Justificação. Deus olha para você, olha para nós, olha para mim, e Ele vê, eu não vejo crime, eu não vejo pecado, eu não vejo iniquidade, mas eu vejo o mérito, o sacrifício do meu Filho, que morreu na cruz do Calvário, por cada um de nós. Isso é justificação. Prosseguindo. Próximo. Regeneração. 1 Pedro 1:1. Vamos ler? Regeneração. A pessoa ser regenerada. Amém? Essa questão da regeneração, ela implica aquela palavrinha metanoia. Mudança de vida. Mudança de atitude. Mudança de comportamento. Isso implica regeneração. A pessoa ela vai se regenerando de uma forma nova, de uma forma constante, em uma nova pessoa, com novas características de atitude, com novas características de procedimento. Por quê? Ela tem a salvação. Então, toda pessoa que tem a salvação, necessariamente ela precisa se regenerar. Ele bebia, não bebe mais. Era usuário de drogas, não usa mais. Era alcoólatra, ele não bebe mais. Ele era dependente do fumo, ele não bebe mais. Ele era escravo da sexualidade, da prostituição, da lascívia, ele não comete mais essas coisas. Porque ele está se regenerando. Regeneração. E isso precisa ser constante, metanoia, mudança de vida. E isso, irmãos, tem que ser periódico. Não é 10 anos atrás, eu mudei 10 anos atrás, agora eu sou uma outra pessoa. Não, eu preciso estar mudando constantemente. Sim ou não? A mudança é constantemente. Ela é periódica. Vamos prosseguir no próximo. Santificação. Hebreus 4:12. O que diz lá? Segui a paz. Você pulou alguma coisa aí. Segui a paz com todos. E o quê? E a santificação, sem a qual, olha a ênfase aí, irmãos, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então é necessário 2 requisitos básicos. Paz. Paz, ausência de lutas. Eu vou usar um jargão aqui, bem popular. O pau pode estar quebrando, mas você sente paz em meio à guerra. Você sente paz em meio aos conflitos. Você sente paz em meio às crises. Por quê? Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo é uma paz perene. É uma paz tranquilizadora. É uma paz equilibrada. É uma paz que nos traz calma, que nos traz serenidade, que nos traz pacificação. Segui a paz com todos. Segundo requisito é a santificação, separação. Separar-se. Você pode conversar com alcoólatra, você pode conversar com qualquer nível de pessoa, mas você não pode comungar com ela as mesmas situações que ela pratica. Porque nós, os crentes, temos que manter uma vida de santificação, separação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala de vida eterna, fala de salvação. Quer ser salvo? Quer ver ao Senhor? Mantenha a paz com todos. Eu não posso ser seletivo. Eu tenho paz com A, mas com Y não dá. Nada de seletividade. É com todos. Sim ou não? É com todos. Manter a paz com todos. Aí tem alguns irmãos, né, que, me desculpa a palavra, os espertalhões. Aí eles vão lá onde Paulo escreveu, olha, se possível for, tem de paz com todos. Aí pega o versículo isolado. Nada disso, irmão, não é para isolar os versículos bíblicos. Se possível for. Cristão, nasceu de novo, é uma nova criatura, tem que ter paz com todos. Amém? Vamos prosseguir. O próximo, glorificação. Romanos capítulo 8, 18. Quem pode ler, por gentileza? Amém? Então, 7 características da salvação. Última característica, glorificação. O que é glorificação? Essa matéria biológica, esta carne, com a gordura que eu tenho no meu corpo, dá para fazer um sabão. Com o ferro que eu tenho no meu corpo, dá para fazer um prego. Com o potássio que eu tenho no meu corpo, zinco. Essa matéria é perecível. Ela vai ficar. Ela vai perecer. Você pode alisar o cabelo, pode fazer chapinha. O irmão pode ir na academia, pode malhar. Pode fazer o que quiser. Essa matéria é perecível. Mas nós em Cristo estamos aguardando a glorificação. Em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Corpo santo, corpo incorruptível, que não estará sujeito à lei da matéria, que não estará sujeito mais debaixo do pecado, mas um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Corpo santo, é isto que a igreja está esperando. E este momento, irmãos, ele vai acontecer no arrebatamento da igreja, no rapto da igreja, quando o Senhor vier e tirar a igreja, levar a igreja para si. Aí esta matéria, ela será transformada em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos lá prosseguir o próximo slide. O meu horário já deu, vou parar. O que diz aí? Nós vamos ler. O que diz em Tito 2:11?
trazendo a todos os homens. Se Deus fosse seletivo, se Deus tivesse uma empresa de headhunter, irmãos, muitos de nós aqui não passaríamos um processo seletivo. Mas graças a Deus, que a salvação é para todos os homens, sem discriminação. Sem discriminação. Todas as nações, todas as etnias, todas as tribos indígenas, a salvação é para todos, aquele que nele crê e aceita ele como único e suficiente Salvador. Prosseguindo, por gentileza. 1 Timóteo 2:4, o que diz? Então, o prazer de Deus é que todos os homens se salvem. Nós somos muito diferentes de Deus. Mais uma expressão luxúria aqui. Que se lasque, que se dane, que morra, que vá para o inferno, que sofra, que pague, merece. Sim ou não, irmãos? Não, com Deus não é assim não. Ele quer que todos os homens, Ele tem prazer que todos os homens. Se Deus tivesse a mesma mentalidade que muitos têm, nós não estaríamos sentados aqui hoje. Não estaríamos. Mas graças a Deus que Ele não é seletivo. Ele foi lá e escolheu você. Vem, você é meu. Vem, você é minha. Vem, você é minha igreja, é meu povo, é minha noiva, é meu escolhido. Vem, vem. Então Ele nos deu uma eterna salvação. Próximo, por gentileza. Próximo slide, por gentileza. A natureza da salvação. Vamos pular esse slide para o próximo. Regeneração e o quê? Então, é imprescindível que nós tenhamos regeneração, santificação e, posteriormente, a glorificação do corpo. Próximo. O destino dos salvos. Destino dos salvos aonde é? Para onde vai ser? Céus. É o sétimo? É o terceiro? Não estou nem aí. Não estou nem aí. Vou esquecer essa questão doutrinária teológica. Céus, morada de Deus. Céus é morada de Deus. Céus é habitação de Deus. Então, os salvos, eles vão para os céus. Morada de Deus. Estar sempre na presença de Deus. Amém? Próximo. A graça de Deus, vamos pular essa questão. Próximo. É possível perder a salvação? Vocês estão vendo aí? Olha bem para o slide. É possível perder? Sim. Nós rejeitamos a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem isso não. Tá? Algumas igrejas por aí afirmam, né, a questão calvinista, a questão da predestinação, que aquele que aceitou a Cristo, você pode fazer o que você quiser, você já é salvo. Mentira! É engodo. Tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Tem que perseverar na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, da palavra de Deus. Então, é possível a perda da salvação? É possível. Aí nós temos alguns versículos bíblicos que está ali no próximo slide. Guarda a tua salvação. Se mantenha firme. Se mantenha constante. Seja fiel. Seja leal. Tenha fidelidade a Deus. Tenha fidelidade aos princípios da palavra de Deus. Para que nós possamos obter essa eterna salvação. Para concluir o próximo slide. O que diz aí, irmãos?
Mais uma vez, para ficar mais bonito. Aleluias. Deus abençoe o pastor Arquimedes.